Bom dia. Vamos lá. Mais um dia para agradecer. Obrigada, Senhor, por mais um dia de pé, por mais um dia de vida, por acordar e poder respirar. Obrigada pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu esposo, pela saúde de todos. Obrigada pela saúde dos meus familiares. Obrigada por todos vocês, meus irmãos e irmãs. Obrigada por estar aqui novamente. Obrigada por ter a oportunidade de fazer mais um dia para agradecer e de poder conseguir gravar para vocês esse dia. Que o dia de hoje seja abençoado para todos nós. Seja um dia de vitórias, de realizações. Contemplando esse cenário lindo, eu adoro esse cenário aqui. Tranquilo. Bem pouco movimento. Me deixa na paz, me deixa na tranquilidade. Vou falando com vocês, mas vou andando bem devagarzinho. Já ouvi a música hoje pela manhã. Incrível como eu sempre falo para vocês, como uma música que eu ouço, não é... Eu não vou procurar uma música que acerte com a palavra que eu li no dia. Normalmente essa música ela vem na minha mente antes mesmo de eu ler a palavra. E como eu estou sempre ouvindo muitos louvores, então fica na mente, né, a letra dos louvores. E todos os dias pela manhã eu já acordo, eu ouço muito e canto muito, mesmo internamente no trabalho. Trabalhando estou sempre cantando, é algo que eu gosto, né. Então hoje pela manhã eu acordei já com esse louvor, que eu não sei ele todo, não sei cantar ele inteiro, mas a letra dele, somente o refrão, diz muito em relação à palavra que eu li hoje pela manhã. Depois vocês dão uma procurada aí, eu vou deixar o link aí na descrição. Acho que a cantora é a Damares. Sei quem conhece, eu não a conhecia, eu vi a primeira música que eu vejo dela é essa. Mas calha exatamente com a oração que eu li hoje. Eu vou falar o versículo da Bíblia, da oração que eu li hoje. Porém, uma oração me fez lembrar de outra, né? Só que a outra eu não lembro... Não, uma oração não. Essa parte do versículo que eu li da Bíblia me fez lembrar de outra história da Bíblia que eu gosto muito. Mas, lógico, eu não sei de cabeça qual o versículo, qual a página, né? Essa de hoje que eu li foi Samuel 10, 27, que fala sobre eu vou dar uma resumida no que eu li, sobre a questão de algumas pessoas na época haviam desprezado Saul e não queriam aceitar ele como rei. Por quê? Por causa do seu histórico simples, ele não era de família que veio da linhagem de reis, ou de algo do tipo para a época, né? E não tinha nenhum feito extraordinário, né, na história. Ninguém da família tinha algum feito extraordinário. Então as pessoas não aceitavam porque ele vai ser rei. É aquilo que acontece na nossa vida. Desculpa, deu uma parada para virar a posição. É isso que acontece na nossa vida. Nós fazemos isso com as pessoas fazem isso com a gente, que é o julgamento, o pré-julgamento, colocando nós como incapazes de alguma coisa, ou nós colocamos as pessoas como incapazes simplesmente pelo que vemos por fora, né? Então a gente muitas vezes rotula um líder
de um trabalho ou um líder de uma igreja, simplesmente pelo que a gente vê de fora ou pelo que a gente vê de alguém da família, ou por alguma história da família ou por alguma história do passado dessa pessoa. E o passado, tanto da pessoa como o nosso, não define quem somos. Deus é capaz de qualquer coisa na vida da gente. Então Deus transforma, Deus muda. Às vezes porque nós temos um passado ruim, ou temos algo ruim que fizemos no passado, não significa que não poderemos ser melhor e que não somos melhores. Que Deus, quando entra na vida da gente, Ele transforma, Ele muda. Então a gente pode mudar, a gente é capaz de mudar e ser diferente. E é muito ruim nós fazermos isso com os outros, a gente julgar a pessoa dessa forma. E ao mesmo tempo é muito ruim para a gente ser julgado dessa forma. Algo que eu uso muito na minha vida hoje, que antes eu não usava e hoje eu uso muito, é o fato de se colocar no lugar do outro. Isso eu acho muito importante hoje. Hoje eu consigo fazer isso fortemente, algo que eu nunca conseguia fazer, então por isso julgava muito mais. Não sou perfeita, ninguém é. Hoje julgo ainda, minha cabeça julga ainda, infelizmente. Sou pecadora, mas hoje eu consigo me colocar no lugar quando acontece algo. Então, às vezes, é muito importante que a gente consiga parar e antes de julgar, a gente conseguir tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Se colocar no lugar daquele sofrimento, daquela situação e pensar: será que eu faria diferente? Será que seria diferente? E mesmo que a gente tivesse um pensamento diferente e a gente pudesse falar: não, eu faria diferente, a gente tem que entender que cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma criação, cada pessoa tem um modo de ser. Então a gente tem que aprender a respeitar o outro e aceitar o outro como ele é. E pensar que todos nós somos irmãos perante o Senhor. E nosso caminho nessa terra é isso, é viver em função do Senhor e viver um para os outros, amar o próximo como a ti mesmo. Como eu falei para vocês, referente a essa passagem da Bíblia que eu falei agora, em Samuel, falando sobre o rei Saul, eu lembrei, acho que talvez a maioria de vocês conhecem, quem não conhece, na Bíblia tem uma parte que são só as histórias que Jesus contava, e as histórias que tem lá do Antigo Testamento, né? Essa história mesmo, ela vem do Antigo Testamento. Me corrijam aí se eu estiver errada, agora eu fiquei um pouco na dúvida, mas tem algumas partes, eu não lembro se são em Salmos para frente, que tem muitas histórias que Jesus contava para o seu povo. Toda vez que assentava com o povo em algum local, ele sempre contava histórias, né? Agora, essa que eu vou contar para vocês de Davi, eu realmente não lembro se é uma dessas histórias ou se é uma história do Antigo Testamento. Eu tenho que rever essa parte. Mas o mais importante é a história. A história de Davi, que eu acho que a maioria conhece, que é aquele que veio de uma família com vários irmãos. Ele era o mais fraquinho, mais magrinho, mais menorzinho de todos mais fortes, robustos, prontos para lutas e guerras. E Davi sempre foi o mais fraquinho. Então Davi era alguém na família que ninguém esperava que teria um futuro diferente. Os outros, que eram mais fortes, eram considerados que seriam futuros guerreiros. E Davi não era, Davi era magrinho, fraquinho. Então Davi ficava com aquele serviço, todos iam fazer outras coisas por fora, e Davi ficava com aquele serviço de pastorear as ovelhas. E resumindo a história toda, Davi foi aquele que matou o gigante. Não vou detalhar a história, porque eu também não vou lembrar a história inteira em detalhes, como para mim não pecar e não falar algo errado do que está na Bíblia. A história de Davi matou o gigante e algo que ninguém conseguiu fazer. Então, assim, os irmãos que eram guerreiros, ninguém conseguiu. Então, quem vê a pessoa não vê as lutas dela. Davi pastoreava ovelhas, era um menino magrinho,
Porém, ele já havia enfrentado vários bichos ferozes, leão, urso, pastorando as ovelhas, só que ninguém viu. Porque as pessoas às vezes só julgam o que veem, os feitos que veem. Então só julgam aquele é bom, é forte o suficiente para ser um rei, para se tornar um rei, ou mesmo para se tornar um padre numa igreja, um pastor em uma igreja, um evangelista, no momento que você vê feitos dele. Só que Deus trabalha em secreto. Ele não precisa mostrar feitos para ninguém. Então Davi é um exemplo incrível dessa história, que ninguém sabia a força que Davi tinha e a inteligência que Davi tinha. Então todos julgavam ele pelo fato dele ser magrinho, fraquinho e por ele simplesmente pastorear ovelhas. E ele foi o único que conseguiu enfrentar e derrubou o gigante. Então essa história é incrível, essa história fica como um exemplo para a gente entender que não devemos julgar pelo que a gente vê. Todos nós somos capazes, então não devemos julgar e não devemos levar em consideração esse tipo de julgamento de outras pessoas. Só nós sabemos a luta que passamos diária, só nós sabemos os processos que a gente passa para chegar onde a gente está ou para chegar lá na frente onde a gente quer chegar. Então a gente também, no papel das pessoas que julgam a gente como inocentes que sendo julgados por outros, também não devemos virar as costas, não devemos ligar para o julgamento de outras pessoas. O único que a gente deve se importar é com a palavra de Deus. Que Ele sabe, Ele nos coloca no caminho que devemos passar. Só nós sabemos os processos e o caminho que a gente tem que percorrer para chegar onde queremos. Hoje, atualmente, temos uma nova geração aí de líderes, de evangelistas, pastores, padres, que é uma geração de bênção, que traz a palavra de uma forma diferente. Ele não muda essa geração. Lógico que deve ter situações que são totalmente contraditórias do que eu estou falando, mas eu estou falando no geral aqueles que trazem realmente a palavra do Senhor. E eles não mudam a palavra do Senhor nas pregações. Eles simplesmente colocam de acordo com a época do momento. Eles tentam chamar essa juventude para ouvir a palavra do Senhor. Então, assim, eu vejo isso como um diferencial, porque a gente acostumou a viver sempre naquela pregação que às vezes era difícil de entendimento, né? Então isso afastava muitas pessoas por não entender. E essa nova geração, ela vem muito forte na fé, e ela vem falando a palavra e ao mesmo tempo ela vem ali colocando dentro da nossa realidade, e ela vem colocando ela vem trazendo a palavra como se diz, com a fala atual das pessoas, com a realidade das pessoas. E isso faz com que a gente se aproxime mais da palavra e a gente tenha um entendimento melhor. Algo que antes a gente não conseguia ter e simplesmente não havia uma explicação, né? Se colocava a palavra, pastores antigos, padres. Gente, tem uma parada novamente, perrengues da vida, né? O cachorro ia me atacar. Tive que parar o vídeo e sair correndo. Mas aí depois eu vi que ele estava com a dona e a dona prendeu ele. Mas tomei um susto gigante agora, nossa. Deu uma parada aqui, vou terminar a oração por aqui. Minha gente, passei um susto. Mas vamos lá. Fazendo essa oração, Senhor, perdoe-me pelas vezes que julguei a escolha de um líder. Peço, Senhor, que me dê habilidade para discernir os nossos líderes no nosso meio. Quando eu falo isso, eu estou falando referente a tudo. Referente a um líder de uma igreja, a um líder do nosso país, a um líder de um trabalho. Nos dê, Senhor, discernimento para entender que o líder, ele deve liderar e ele tem. E o Senhor sabe o poder e a capacidade que ele tem para isso. Isso eu falo a pessoa como líder, nós mesmos como líderes de outras pessoas. Dê um entendimento para outras pessoas entenderem que se estamos no papel de líder, somos capazes disso. Nos dê coragem, amor e fidelidade
da sua palavra, no caso do líder, né? Nos dê a coragem, que nós que somos líderes, que estamos como líderes, dê a coragem, Senhor. Nos dê força para nos manter na obediência do Senhor e da sua palavra. Nos perdoe todas as vezes que pecamos, que julgamos, que falamos pelo que vemos. Só o Senhor sabe a essência e o processo e o caminho de cada um. Dê-nos força, Senhor, para que possamos viver mais juntos, mais em comunidade, um pelo outro, e para que possamos ter discernimento de amar ao próximo como a nós mesmos, que é o que o Senhor prega para nós. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada a vocês por acompanharem. Bom dia a todos.